Muito bem, estamos começando aqui mais um Tá em Alta podcast, um dos podcasts de maior alcance aqui de Maringá. Se você acompanha a gente desde a época que nós estávamos nas outras emissoras, você acompanha aí os episódios. A gente sempre procura trazer aqui temas relevantes, conversas interessantes aqui para a gente poder resenhar aqui, não é? E hoje não é diferente. Hoje nós iremos bater um papo aí sobre mercado imobiliário, sobre política, sobre sustentabilidade, vários papos aqui inspiracionais e legais aqui no Tá em Alta Podcast. Inclusive, hoje nós temos uma co-host convidada, que ela é publicitária, ela também topou o desafio aqui de estar conversando aqui, me ajudando a apresentar, que é a Eduarda Ravelli. Eduarda, sinta-se à vontade e não repara a bagunça aí. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. E bora começar. Bora começar, inclusive, hoje a ideia é a gente extrair o máximo aqui do convidado. Inclusive, o convidado, ele é bastante conhecido aqui em Maringá, principalmente ali pelo pessoal do mercado imobiliário. Ele é pré-candidato a vereador aqui em Maringá. É advogado também, e também ele vai estar falando pra gente, além de corretor também de imóveis, né? Aqui o bate-papo é uma resenha aberta, uma resenha sobre os mais variados assuntos, e eu gostaria já de antemão cumprimentar ele. Hugo Sontach. Hugo, muito obrigado por você ter topado o desafio aqui de estar participando do Tá em Alta Podcast, e sinta-se à vontade aí, viu? Obrigado pelo convite, é sempre um prazer poder compartilhar com vocês aí, a gente ter um bate-papo e trocar as ideias aí para a construção de uma Maringá melhor. É legal, eu acho que é interessante começar por isso, né? Porque, veja, eu te acompanho, eu já entrevistei você quando eu estava na Rede Bandeirantes e também entrevistei na CBN. Você tem uma carreira ali na área do mercado imobiliário. E aí agora você se decide entrar para a política. E quais foram o desafio? Porque eu queria que você contasse um pouco sobre isso. Bacana. Realmente, como você disse, foi um desafio aceitar esse projeto de estar pré-candidato a vereador por Maringá. A política, as pessoas me perguntam até hoje por que decidi estar na política, né? Estar como pré-candidato. Sempre digo que a política é um instrumento transformador da sociedade, da vida das pessoas. Todos nós dependemos da política. Tudo na nossa vida é política, né? A limpeza da rua onde a gente mora, a coleta do lixo, a segurança que a gente tem, o trânsito que a gente convive na nossa cidade, enfim. A gente pode até não precisar de todos os serviços públicos, mas em algum momento todos nós vamos precisar do município, do estado e do governo federal. Então, minha decisão de estar na política, primeiro porque sou apaixonado por pessoas. Sempre fui envolvido em movimentos sociais, projetos sociais. Vejo que lidar com as pessoas é um desafio, porém é a forma como a gente constrói uma sociedade melhor. Então, aceitei esse convite de poder contribuir com a nossa cidade, aqui onde eu nasci. Tive a oportunidade de estudar, me formar. Estou no mercado imobiliário, sou apaixonado pelo mercado imobiliário. Volto a dizer, gostar de pessoas. Para estar no mercado imobiliário, você precisa gostar de pessoas. O que a gente faz é intermediar relações, negociações de pessoas que estão decidindo seus investimentos, aonde vão morar, qual estilo de vida elas, né, pretendem ter. Então, acho que um pouquinho é isso. Você falou que você é corretor de imóveis, e eu acho que eu fico pensando assim, você deve ser uma das pessoas, das profissões que mais conhece a cidade, né? Porque se você vai vender algum imóvel, você precisa valorizar o bairro, você precisa entender como aquele bairro funciona, para que eu imagino que quando eu vá comprar algum imóvel, eu tenho esse interesse, eu quero saber como é que funciona a estrutura em volta daquilo, né? Isso fez com que você conhecesse mais a cidade, percebesse os defeitos, os prós, como é que funcionou isso?
Ótima pergunta. Realmente, quando a gente vai atender uma negociação de um cliente, de uma família, seja para investimento, seja para moradia, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que o cliente busca, qual é o estilo de vida dele, qual região da cidade atende àquela demanda da família, se naquela localização precisa ter escola, uma rede de serviços de mercado, farmácia, saúde, se essa família tem filhos, qual a idade desses filhos, aonde esse pai mora, enfim. Então, para a gente buscar a melhor negociação, eu, enquanto corretor, para buscar a melhor negociação para um cliente, eu preciso entender todas essas demandas do cliente, né? Entender as demandas do cliente é conhecer a cidade, né? Tive o privilégio de nascer em Maringá, que é uma cidade excelente, mas a gente enxerga, graças ao mercado imobiliário, eu passei a conhecer também o que pode ser melhorado, quais são as regiões que podem ser mais exploradas, aonde o município está deixando de ou ter manutenção, ou investimento, ou inovação, para que o mercado imobiliário possa ter maior valorização. Então, com certeza, o fato de ser corretor me colabora muito e me traz muita informação. Além, eu digo que o aprendizado é constante durante toda a nossa vida, além da formação em direito, que me traz uma visão de mundo e das relações e Das leis também, das né? leis e como as pessoas se comportam e enfim. Então tudo isso me traz uma bagagem e que me fez decidir por aceitar, mais uma vez, esse desafio de estar pré-candidato a vereador por Maringá. Porque o ponto assim, né? Você colocar o nome tem que ter primeiro coragem e também falar, pô, porque você já tem uma carreira ali, né? E aí Uhum. agora você está disponibilizando o teu nome, no caso ali, para de fato poder organizar esses pontos que você colocou ali, né? Eu tenho acompanhado um pouco aí as redes sociais e você tem falado um pouco sobre os problemas aqui, né? Você é maringaense? Sou maringaense, nascido aqui, nasci em 83. Aqui nasci, aqui me criei, estudei. Orgulho de ser maringaense. Você colocando os problemas, e como a Duda bem perguntou, o fato de conhecer a cidade. Um exemplo muito prático, a Zona 3, que hoje está aqui ao lado do Parque do Engá. Hoje, Zona 3, mas no início da cidade era-se Vila Operária, né? E hoje é uma localização muito buscada pelos investidores ou por quem quer morar, pela qualidade de vida, por estar próximo ao Parque do Engá, pelo acesso, pela mobilidade que a localização também permite. Enfim, é um metro quadrado muito valorizado, né? Nós sabemos até o saudoso Adriano Valente, quando fundou o Parque do Engá, tem uma frase que ele diz que o Parque do Engá é o Parque do Povo. Então, realmente, o Parque do Engá é o coração verde da nossa cidade. Somos privilegiados, claro, por ter vários parques. A cidade é uma cidade muito arborizada, em que várias regiões a gente tem vários parques. Mas o Parque do Engá foi criado, pensado como Parque do Povo. Então, voltando um pouquinho, lá um dos primeiros bairros da cidade de Maringá foi a Vila Operária, onde as famílias os pioneiros que começaram a vida aqui em Maringá, aquela ponte que tem um acesso ali lateral pela Avenida Laguna, tem uma ponte que é chamada de Ponte das Lavadeiras. As mulheres, as donas de casa, as moradoras das famílias ali da Vila Operária atravessavam ali e lavavam a roupa naquele rio. E por isso foi chamado de Ponte das Lavadeiras. Então, tudo isso para a gente contextualizar um pouquinho a nossa história. E hoje é um metro quadrado muito procurado, né? Muitas construtoras, incorporadores e os clientes, investidores desejam investir ali.
E quando a gente se depara com uma atual situação do Parque do Ingá, é justamente isso que me moveu, por estar no mercado imobiliário, uma localização que tem que ser muito valorizada, muito bem cuidada, não só essa localização, como toda a cidade, mas isso me... Falei, onde eu posso contribuir? Onde a gente pode fiscalizar para que o poder público possa atuar? Para que a gente tenha uma cidade realmente sustentável, com qualidade de vida, uma gestão que olhe para as pessoas e que pense no progresso, né? Eu cheguei a ver o conteúdo que você fez do Parque do Ingá recentemente, e é uma coisa que às vezes tá tão escrachada na nossa cara que a gente às vezes não para pra perceber, né? Mas o Parque do Ingá, na minha visão, que também sou maringaense, que cresci aqui, é um dos maiores pontos turísticos da nossa cidade. E eu, quando criança, ia muito no Parque do Ingá, muito, muito, muito. Era assim, o que a gente mais fazia. Parentes meus do Rio de Janeiro vinham pra cá, a gente levava lá, era uma diversão. E nem tô chegando na questão dos animais que ficavam lá, simplesmente o parque em si. Sim. E aí, vendo o seu vídeo, eu percebi que é uma estrutura que tá completamente de lado, né? E isso afeta a nossa cidade, afeta o turismo. Maringá é uma cidade que tem bastante turismo. É uma cidade que... O Parque do Ingá é um parque que parece que, pra mim, só funciona por fora. Que fica as feirinhas, que tem ali onde as pessoas podem correr, mas lá dentro não tem mais nada, né? Não tem uma estrutura boa pra gente andar. A parte que é do parque japonês, eu acho, né? Isso. Não funciona, tá Jardim fechado japonês. há bastante tempo. O lago não é cuidado. Então, a gente que é maringaense, a gente fica um pouco chateado. Chega a doer um pouco, né? Porque a gente sente... Isso é nosso, igual você falou, é um parque do Sim. povo. Eu já cheguei a morar em São Paulo e eu falava para as pessoas com orgulho de Maringá. É a cidade mais arborizada. Aí tem aquele título que é a melhor cidade para se morar por 3 vezes consecutivas, eu acredito. Só que a gente fala isso para as pessoas e a gente, às vezes, acaba tampando os problemas, né? Porque Maringá tem problemas e a gente precisa arrumar. Verdade. E aí Exatamente. eu acho importante expor isso, porque muitos cidadãos, inclusive eu me coloco nessa posição, a gente se vangloria com esse título e a gente se cega para não ver o que realmente tem que ser arrumado. Tem muita coisa que Maringá já se foi a melhor cidade para se morar. Então a Talvez gente vai hoje não seja perder, mais. né? No caso, do jeito que tá aí, né? Exatamente. Então, Com acho importante certeza. expor. Você falar isso do Parque do Ingá. Se eu fosse comprar um imóvel, talvez se você me falasse sobre o Parque do Ingá, já não me vangloriasse tanto para comprar um imóvel por ali, Não entendeu? seria tão atrativo, Talvez me né? atraísse mais comprar porque tá ali perto do centro, não porque tem o Parque do Ingá. Que já deixou de ser um ponto turístico Mas que ainda tem a solução. que tem a né? solução. E já falando aí da região da Zona 3, se a gente subir um pouquinho mais, o Centro Esportivo da Vila Operária, que também foi um conteúdo Triste. que foi mostrado, muito triste também. A obra tá parada lá há anos. Um espaço tapumado, onde não há espaço de lazer, não há prática de atividade esportiva. Né? Então, foi isso que me moveu a olhar para isso. Porque é muito fácil a gente ficar só criticando. A política tem uma mancha grande, infelizmente, né? Mas eu acredito, como cidadão de bem, de que se a gente não se envolver na política e se a gente não abraçar, eu como maringaense, penso que agora é o momento de entregar o que eu recebi dessa cidade, que é uma cidade de oportunidades, né? E que pode ser cada vez mais desenvolvida. Deve, tem muito a se melhorar em vários aspectos, né? Sempre vai ter, né? Sempre vai ter. E todos nós temos o dever de contribuir. Estamos aqui numa passagem breve e acredito que todos nós temos o dever de deixar a nossa contribuição, o nosso legado aí por um mundo melhor. Uma coisa que é interessante, né? A gente consegue perceber uma característica do maringaense, que o maringaense ele é exigente, né? E assim, se não tiver gente ali realmente competente... eu tava até conversando com o Miguel Fernando, que é do Maringá Histórico, que tava falando desse perfil do maringaense, né? Então assim, e isso tá falando realmente reflete isso, né? Realmente... Pô, a gente tem o Parque do Ingá, né? A gente tem outras...
a gente é conhecido pela né, melhor cidade para se viver no Brasil. Mas e aí? Né? Será que a gente tá cuidando mesmo? Será que, né? Então, eu acho que esse é um perfil assim que que você, olhando para esse perfil, você se identifica? Você é esse maringaense? Sim, com certeza. O maringaense é um povo muito forte, muito batalhador, muito à frente do seu. Por isso, Maringá é a terceira maior cidade do estado e o nosso desenvolvimento, graças E é uma cidade muito nova. E é uma cidade muito jovem, exatamente, bem lembrado. Uma cidade jovem, já com tantos avanços. Então, nós precisamos olhar para Maringá, olhar para as pessoas e pensar essa Maringá do curto, médio e longo prazo. Qual é essa Maringá do futuro, né? Maringá só é esta cidade porque foi uma cidade planejada. Foi uma cidade, né? As pessoas falam, é uma cidade tão arborizada, onde o trânsito funciona. Porque lá atrás foi pensada essa Maringá. E hoje precisamos pensar a Maringá dos próximos anos. Eu acho que assim, isso que você falou, os meus avós, eles estão aqui há mais de 50 anos em Maringá. Então, é meio que uma sorte ter a gente que nasceu aqui depois disso. Sim, um privilégio a nossa geração Porque é uma cidade, acho que fora da curva, né? Tão Sim. jovem, já ter sido construída desde o começo com um avanço tão grande, a gente chegar onde a gente chegou. Então, por isso que a gente tem esse orgulho. Mas a gente, igual você falou, a gente não pode parar de pensar. Porque se a gente acha que veio isso do nada, não veio. Pessoas trabalharam para isso, pessoas se colocaram na posição que você está se colocando para que Maringá chegasse aonde está hoje. E se essas pessoas, elas já estão indo. Novas pessoas estão tendo que entrar no lugar. E se essas novas pessoas não continuarem pensando e se doando, colocando o seu nome à frente, como o Walter falou, para que isso aconteça, aí a Maringá vai cair, né? Nenhuma cidade chega e vai sozinha. E eu vou falar uma coisa para você. Eu tava pesquisando, inclusive naquele ranking de Smart City, né, que cidades inteligentes. E Maringá, por mais que ela está entre a melhor cidade para se viver no Brasil, o índice caiu. Tipo assim, de 2012 para cá, os índices que eu tava vendo, parece que de segurança pública, de tudo, caiu assim. Tipo assim, a gente tá... Se não fizer nada, a gente vai perder esse posto. Privilégio, né? Exatamente. A gente precisa buscar inovação, buscar essa retomada, os investimentos em infraestrutura da cidade, em educação, saúde, enfim. Olhar para a cidade como um todo. É um planejamento e uma fiscalização. E a gente, como cidadão, todos nós temos o dever de fiscalizar e contribuir para que a cidade seja realmente, não só na propaganda, de fato, a melhor cidade para se viver, né? Então, vejo que estou bem feliz, embora do desafio estar aí com um desafio grande, mas fico feliz em poder contribuir com esse processo. E é interessante que você tem participado de bastante discussão disso daí, né? Sim. Dessas conversas, né? Eu acredito que a única forma de se fazer política é através do diálogo. Lembrando que a política não basta ter mandato, a política a gente faz na sociedade onde a gente convive, Dia a dia, né? no dia a dia, nas contribuições. Aliás, sempre participei muito ativamente da vida da comunidade e várias audiências públicas onde são convocadas, o nome já diz, audiências públicas, para debater assuntos de interesse da comunidade, da coletividade, e uma adesão muito baixa. Então, isso realmente é uma coisa que nós precisamos despertar essa vontade coletiva de melhorar, de participar, de contribuir, né? Um problema que o pessoal fala muito é a questão de burocratização. Tipo assim, você consegue analisar isso também? Porque, tipo assim, você vai... não só de comprar casa, mas qualquer coisa muito burocrático, né? Até pro empreendedor. Isso, você tem alguma coisa nesse sentido? Você entendeu? Porque... Hoje, muito imposto, muito burocrático, você acaba desanimando de tudo aqui. Aí não atrai investidor, não atrai, né? Exatamente.
Essa é uma realidade. Eu que estou no mercado imobiliário, muitos empreendedores, investidores, incorporadores, construtores, o nome não interfere, encontram muita burocracia para construir um imóvel. Então, veja bem, o mercado imobiliário gera em Maringá hoje uma cadeia produtiva gigante, desde a arrecadação. Cada imóvel vendido hoje, você recolhe TBI, 2% sobre o valor da transação, é pago imposto estadual sobre isso, é pago o registro do imóvel. E a liberação hoje, um alvará para construção, muitas vezes tem muitos entraves que poderia ser desburocratizado em favor desse movimento, para que a gente pudesse construir mais, gerar emprego, renda. Então, quem constrói gera mão de obra, compra um material de construção, gera arrecadação. Então, é uma cadeia muito grande, né? E que a gente não poderia se deparar com processos muito burocráticos, né? Para que fosse resolvido. Isso é uma demanda que a gente tem ouvido e vamos ter aí um olhar específico para isso. E é legal uma coisa assim que eu vejo, assim, né? Daqui a pouco a gente vai para os temas mais quentes aqui, daqui a pouco. Por enquanto, a gente tá nesse ponto aqui, porque assim, muitas empresas, às vezes, querem vir para Maringá e não tem. Não tem incentivo. Incentivo. Uhum. Claro que isso daí é uma competência, claro, mais do executivo, né? Uhum. Mas a quem tá no legislativo aí, o que de repente poderia fazer ali para ajudar nisso? Para viabilizar, né? Para atrair, assim. Atrair o investidor e grandes empresas para a cidade, né? Porque tem outras cidades vizinhas que estão conseguindo atrair, né? E aqui em Maringá não tá tendo toda essa atração, né? Que é o potencial que a gente gostaria. Eu vejo que o legislativo tem que atuar juntamente com o executivo, numa parceria. Aí, a divergência política faz parte do processo democrático, porém a gente deve trabalhar em favor da cidade e dos interesses da cidade. Então, viabilizar a questão fiscal para que esses investidores comecem a olhar para nós, venham para cá, gerar emprego e renda, né? Para que a gente possa crescer, possa avançar. E você, o que você percebeu? Essa é uma pergunta. O que você percebeu que Maringá tá travada? Tipo assim, você maringaense há muito tempo, né? Tá aí, trabalha na área de corretor de imóveis, tá envolvido em diversos grupos. O que você percebe Com a maior demanda. que tá travado? O que tá travado, Maringá, na tua visão? Olha, já venho nessa jornada há algum tempo e andando pela cidade. Isso não é um projeto de agora, é um projeto já construído. E a gente observa que a maior queixa dos maringaenses, me corrija se eu estiver errado, mas dentro do que eu já caminhei, é a segurança. Essa é uma demanda, Sim. Infelizmente, séria. Né? É a maior reclamação dos maringaenses. Que antes era um troféu, né? Que antes era um troféu de uma cidade segura, de uma cidade, né? Então, a gente vê aumentando o número de moradores de rua, pessoas pedindo nos sinaleiros, a drogadice, assalto, roubos e a violência como um todo, né? Então, a gente precisa pensar. A gente sabe que a segurança pública é de competência do governo estadual, do estado, né? Porém, o município deve colaborar, né? E fiscalizar também para oferecer uma melhor segurança, né? A guarda municipal não tem... Não tem um efetivo suficiente, não tem boas estruturas para atuar na prevenção. Acredito muito no trabalho da prevenção. Eu vi também o conteúdo que você postou. Uhum. Acho que eram 2 comerciantes lá da Avenida Seu Azul, né? E até passou um vídeo de alguém assaltando o comércio de um deles. E eu morei naquela avenida a minha vida inteira, a minha infância inteira. E eu fiquei chocada, porque eu ficava até altas horas na rua, não tinha isso. A gente brincava.
Eu ia no mercado sozinha, eu andava naquela avenida sozinha, eu e minhas amigas, tipo, criança. E não tinha isso, porque por isso que eu falei que antes era um troféu, né? Sim. E eu falava pros meus parentes lá do Rio de Janeiro, tipo assim, gente, Maringá, super, eles vinham pra cá, eles andavam com o celular na mão, eles ficavam chocados. Hoje a gente não tem mais isso, né? Então, isso faz muita diferença. Eu acho que quem é maringaense, que nasceu aqui, mora aqui, desde um tempo longo pra trás, a gente consegue perceber quão gritante, são duas cidades diferentes. Por isso que eu acho que é Exato. importante, né? Ter pessoas novas aí que reconheçam que Maringá precisa de melhoras, né? Não é mais aquela cidade maravilhosa. Precisa oferecer segurança, né, Duda? Isso é Você muito colocou da importante. Avenida Cerro Azul, mas isso é uma queixa. Tive conversando com a Avenida Cerro Azul, é um corredor comercial muito consolidado, mas estive conversando com comerciantes da Santos Dumont, da Avenida Brasil, todos com a mesma reclamação. Seus comércios assaltados, vitrine arrombada. Tive relato de um comerciante da Santos Dumont que só de prejuízo com a tentativa de furto lá, ele teve R$10 mil. Nossa. Veja bem, um prejuízo de R$10 mil por um comerciante. Quebra as pernas. Faz com que o cara paralise até, dependendo. Talvez Até feche, inviabilize totalmente. Avenida Cerro Azul, nós temos comércios ali que já foram assaltados 5 vezes, Meu Deus. né? Complicado. Então, a questão da violência é um Acho assunto... que isso entra também no incentivo que você tá falando, né? Falta o incentivo também. Isso é um desincentivo, né? Eu Como vou que falar. você quer abrir algo, vendo, às vezes, parceiros, pessoas ali da onde você quer abrir, falando, tipo assim, nós já fomos assaltados 5 vezes. Aqui você tem que botar vidro, grade, tudo, porque senão entra. Aí você também não. Acaba um pouco com o sonho, com a vontade, né? Nossa, isso aí. Eu falava assim, mas como que resolve isso daí, hein, Hugo? É um assunto complexo. E longe de querer ser o salvador da pátria. Eu acho que se cada um fizer um pouquinho, a gente tem uma contribuição, né? Como que resolve isso aí? O que eu penso da segurança? Segurança é um assunto muito complexo. Não deve ser tratado de uma forma isolada. Primeiro, precisamos considerar que a droga cresce exponencialmente, né? E que é o maior motivador de furtos, assaltos, mortes, enfim, crimes de toda ordem, por conta da droga. Então, vejo que a gente deve ter programas, políticas públicas atuando na prevenção, né? Atuando na prevenção, ou seja, escola em período integral, atividades extracurriculares para que esses jovens sejam mais vagas, né? mais vagas, socializados. Por exemplo, um centro esportivo sem atividade faz com que os jovens, ao invés de estar ali na aula de natação, no futebol, enfim, na prática esportiva, artesanato, dança, música, enfim, ele esteja na rua, né? Ali livre para que o tráfico, para que o caminho errado possa alcançar. Então, oportunizar que esses espaços, essas atividades, esses jovens, adolescentes, sejam encaminhados a boas práticas. Escola em período integral, isso é uma discussão, né? Complexa também, mas oferecer essa oportunidade. Hugo, vê se me corrija se eu tô errada. Eu vi algo sobre não terem chamado todos os... não sei se é policial que fala, das vagas, né, de quem passou, que ainda não tinham sido recrutados Guardas todos, municipais. né? Exatamente. É verdade isso? Eu acho que isso atrapalha também, né? Com certeza. A gente, além do baixo efetivo, o último concurso ficaram restantes, salvo engano, 20 profissionais que ainda não tinham sido chamados para ir para a escola, né, da guarda. Inclusive, essas pessoas que se aprovaram nesse concurso público são pessoas extremamente capacitadas, de grau de instrução, pessoas preparadas, né, alto grau de instrução, que estão aguardando ser chamadas, né? E o efetivo da guarda, pequeno, sem estrutura, pouca viatura. Então, o que o município pode fazer para isso? Fortalecer a guarda, equipar a guarda, qualificar para que a gente possa agir na prevenção. Então, tem a prevenção acontece desde a educação, da guarda presente nos espaços públicos. É uma cidade muito grande, é uma cidade grande, e se não tem efetivo, cadê a presença da guarda?
a gente observa que a presença da guarda inibe a prática de E crime. tem lugar que é muito escuro aqui em Maringá, né? Não. Exatamente. A iluminação é uma coisa... Nós estamos no escuro, né? Na cidade apagada. Desculpa uma Pode falar o até que quiser aqui. parafraseando Inclusive, aí, se quiser falar mal de o alguém. pré-candidato a prefeito Silvio Barros fez uma colocação muito feliz de que aonde há treva, aonde há escuridão, né? As coisas acontecem. É verdade. Então, o fato da cidade estar, falta de manutenção, foi feito agora a PPP, inclusive começa hoje a troca da iluminação pública. Pergunta se foi mapeado as cidades com maior índice de criminalidade, onde ocorre o maior índice de ilícitos registrados de boletins de ocorrência. Então, penso em várias formas da gente melhorar a segurança. Aplicativo de segurança, como um 56, onde o cidadão pode ali registrar que acabou de acontecer um furto, que acabou de acontecer um crime, para que a gente possa Usar a tecnologia ao nosso usar favor a tecnologia também, né? a favor do Tá homem, tão né? avançado e coisas básicas não Então, tem. nós temos a atuação, e daí na repressão nós temos a Polícia Militar, a Polícia Civil, que é investigativa. Todas essas polícias trabalham de forma conectada. Guarda, Militar e Civil. E Federal, ou seja, cada um atuando na sua esfera. O problema não está na polícia. A polícia atua e entrega bons serviços Inclusive, prestados à comunidade. Uma das melhores ali, né, em questão a polícia é extremamente reconhecida aqui no Paraná, né? Principalmente em Com Maringá. certeza. Então, a questão mesmo, de repente, um aumento do efetivo, valorização Do servidor, melhores condições de trabalho, né? Para que a polícia possa atuar. Dentro do que lhe dessa estrutura que é oferecida, eles prestam o melhor serviço. Então, vejo que a segurança é prevenção, atuando lá na idade inicial, na base, certo? Para que a gente possa combater a droga, programas de informação, de combate à droga, né? Tem um outro ponto que eu tive ouvindo até o setor responsável da prefeitura, falando das comunidades terapêuticas. Então, a questão dos moradores de rua. Sim. Legal isso aí. A pessoa está na rua, vítima da droga, do crack, como é muito comum isso. E a prefeitura tem o serviço de assistência, de abordagem social, que aborda lá o cidadão que está em situação de rua. Vejo que esse serviço tem que ser um serviço efetivo, com assistente social, um psicólogo, enfim, toda essa estrutura, que aborde esse cidadão, né? Entenda qual que é a história desse cidadão, qual que é o motivo. A gente sabe que a droga é uma dependência, né, ali violenta, e que eles possam ser realmente recolhidos e tenham a oportunidade de serem encaminhados para comunidades terapêuticas, né? E pasmem, eu ouvi do setor responsável que hoje nós temos, numa cidade como Maringá, 51 vagas subsidiadas pelo município para comunidades terapêuticas de dependentes químicos. Isso não é nada. Isso não é nada. Interessante isso aí. E o número vai aumentando, porque eu vejo que o cidadão... Será que vai aumentar com essa nova resolução aí? Esse é um outro fato polêmico, né? Isso é polêmica, tá começando a ficar polêmico. Tá começando a ficar bem polêmico Mas aí. a gente costuma conhecer assim, daqui a pouco... Essa descriminalização da droga aí, né? Mas fica à vontade. Mas enfim, vamos voltar aí pro encaminhamento. O que eu entendo? Cidadãos que estão em situação de rua Sim. precisam ser abordados pela SASC, feita uma triagem para isso. Meu irmão, você tá aqui, tá na rua, o Estado tem o dever de atender essa pessoa. Nós vamos te encaminhar, como nós temos N entidades e instituições aí de anos que fazem um trabalho muito sério, seja elas da Igreja Católica, seja da Igreja Evangélica, de qual ordem religiosa isso não interfere, mas boas entidades que recuperam mulheres em situação de rua, que recuperam homens na dependência do álcool, da droga, seja... Então, a gente observa que a sociedade civil maringaense é muito organizada nesse ponto.
E o município, o que está fazendo para dar amparo para essas comunidades terapêuticas, que está desenvolvendo um papel que, teoricamente, seria só do município, contribuindo com a sociedade? Qual a estrutura que elas têm? E esse cidadão deve... Ao ponto de ter que ficar pedindo doação. A ponto de ter que pedindo doação, suplicando ações de arrecadação para manter suas atividades. E no meu ponto de vista, tá? Esse cidadão que está lá, ele tem que ser oportunizado a ser encaminhado a tratamento, ou ser encaminhado, devolvido a de fora. A gente observa que, né, as pessoas acabam vindo até atraído, acho que por esse conceito de melhor cidade para se viver, para suas famílias, né? Porque ninguém nasceu para viver na rua. E esse morador de rua também não pode estar atrapalhando a atividade comercial e a propriedade privada, ou na porta do comércio do empresário, ou inibindo. A gente vê comércio e reclamação de que eles, ali naquela situação, acabam inibindo a circulação de clientes, né? Aumentando. Então, a minha opinião pessoal é que a gente deve reintegrar essas pessoas. Não alimentar um sistema de esmola, de alimentação na rua, na calçada, porque... não leva a lugar nenhum. Não leva a lugar nenhum, só aumenta o índice. E vejo que, se é a oportunidade que essas pessoas precisam, a gente precisa criar políticas públicas efetivas, porque ninguém nasceu para viver na rua. E também não estar na porta do comércio, ou da empresa, ou da sua casa, oferecendo violência ali numa situação de rua, incentivando o que faz uma pessoa. Eu tive um relato antigo de um cidadão que chegou em Maringá, da cidade do interior de São Paulo, estava em Maringá já há 40 dias e não tinha o dinheiro para retornar. Então pensa comigo, o que faz uma pessoa na rua em Maringá, sem recurso, sem nenhuma provisão, há 40 dias? Ele só pode estar praticando crime. Como que ele tá vivendo? Complicado. Como que ele tá vivendo, né? Então, como que a gente vai gerir isso? Falou, meu irmão, aqui você vai voltar pra tua cidade, nós vamos encaminhar, você vai... o albergue faz um trabalho fantástico em Maringá, como tantas outras, não quero ser injusto aí, não registrar. Várias entidades fazem um trabalho de reinserção, de promoção humana, que eu acredito nesse trabalho efetivo. Então, eu acredito que é só esse o caminho. E depois aquilo que a gente já falou, da repressão, que daí entra a prática de crime. Todo cidadão que pratica crime tem que ser punido pelo poder do Estado. E para que a gente tenha uma sociedade... Então tá lá na ponta, né? Você vê, organizado. Realmente é muito mais do que... É interessante você colocou aí, né? Porque você vê que o problema tá bem mais embaixo, né? Tem que ser na prevenção ali, né? Esse é o ponto. Claro que tem que ter ações ali. Não só na prevenção, mas na repressão também. Mas vejo que é um conjunto, né, de ações. Tem que um olhar holístico, né? Assim, né? Exatamente. Legal. É isso aí. Uma coisa assim, o pessoal, assim, esse teu pedaço aí da área de mercado imobiliário, eu acho que é legal dar uns conselhos aí para quem, por exemplo, o pessoal vai comprar em Maringá, entendeu? O que é interessante o pessoal prestar atenção, enfim, qual que é as regiões aí que de repente vale a pena. Eu acho que é legal explorar um pouco isso, Ou né? também onde tá mais em alta, né? Acho que Maringá tem bastante empreendimento nascendo, né? Prédios, eu vejo um monte de prédios nascendo. Às vezes em bairro que a gente não conhecia tanto, mas que talvez valha a pena, né? Verdade. Exatamente. Olha, vocês dois me fizeram uma pergunta agora, muito difícil de responder. Eu digo assim, se a pessoa disser quer investir em Maringá, qual o melhor lugar para investir em Maringá? Maringá é uma cidade que não tem região ruim. Não tem região ruim. Seja Zona Sul, seja Zona Norte. Para investimento, né? Para investimento. É um metro quadrado muito valorizado. Nós estamos aí num verdadeiro canteiro de obras. Nós temos, como a Duda colocou aí, nós temos, salvo engano, mais de 100 prédios em construções, loteamentos novos. Então, assim, aonde você comprar em Maringá, você vai ganhar valorização. Te dizer, tem uma região ruim? Não, tem regiões com metros quadrados mais valorizados,
né? É Tem óbvio, regiões nascendo, né? tem regiões nascendo, exatamente. E daí vai do teu investimento, do quanto quer investir, o que você busca, qual o seu estilo de vida, aonde você convive. Então, realmente, Mas você disse que é uma cidade que tem para qualquer demanda, então. muita. E é Para todos os question... perfis. Seja para o imóvel econômico, seja para o imóvel de médio padrão. Família grande, família pequena. Exatamente. Até o alto padrão. Então, nós estamos aí num momento muito bom da cidade, né? De um crescimento. E é justamente por isso, desse crescimento, que a gente tem que olhar para o planejamento da cidade, para a estrutura da cidade, né? Crescer sem planejamento, sem estrutura, isso causa um problema, né? Mas dizer assim, tem algum lugar ruim em Maringá? Não temos. E É qual bom que, isso, e né? qual que é a importância do corretor? É inquestionável nesse sentido, né? Ah, com certeza. O corretor é o profissional responsável para conhecer toda a cidade, ou pelo menos a região de atuação dele, né? Ah, eu busco uma negociação em barracão comercial. A gente sabe que hoje o mercado está bem segmentado. Tem pessoas que trabalham nesse nicho, colegas corretores, excelentes profissionais que atuam no nicho de captação de imóveis para empresas, barracão. Tem corretores que atuam no nicho, olha, de propriedades rurais. Você é só residencial? Eu atuo com foco no médio e alto padrão no residencial. Esse é o maior foco. Eu acredito que não dá para você. E aí tem gente que atua só em comercial. Tem gente que atua só em comercial, tem gente que administra locação. Eu, por exemplo, não atuo só Não faz não tudo. tenho administração da Legal. locação. Então, o corretor de imóvel é fundamental para a melhor negociação, que é o profissional preparado que vai conferir a documentação, levantar todas as Pagamento, cartório. necessidades, toda a parte burocrática, acompanhar para que você tenha uma negociação juridicamente segura, né? Por isso, a informação jurídica, o conhecimento, eu digo que o curso de Direito me contribui muito para entender. Deve ser bom vender imóvel com ele, né? Porque já é um corretor e aí já é Para advogado. oferecer uma segurança Já jurídica, entende tudo. né, para o cliente. Então, assim, uma negociação com atendida por um profissional, e nós temos um mercado aí com muitos excelentes profissionais, é uma negociação com maior rentabilidade, onde você ganha no investimento, onde você tem segurança, né? Então, as vantagens são inúmeras. Por isso, a atuação do corretor de imóveis é fundamental. Eu tenho uma pergunta, não sei se é a última Vamos ou lá. não. Não, pode mandar. Mas, se você chegar a se candidatar, você vai continuar sendo corretor? Ah, com certeza. Quem me conhece sabe, eu trabalho desde os 14 anos. Sempre gostei de trabalhar com gente e principalmente na área comercial. Falo que vender é nato, né? Eu digo que eu não gosto nada burocrático. A dinâmica dos processos, dos desafios é o que me movem. Então, com certeza, a minha carreira. Sou apaixonado pelo que eu faço. Enfim, isso não tem nada a ver com a atuação política. Quer dizer, tem tudo a ver com a atuação política, mas não penso em. Uma não diminui a outra, né? Uma não diminui a outra. Há Legal. uma conexão aí e uma contribuição. A parte de sustentabilidade, só para fechar aqui no ponto. No caso, uma vez eu fui contigo lá para ver uma casa lá, né? Pra Aham. comprar. E essa casa tá uma tendência assim das pessoas olharem para essa parte de sustentabilidade, né? Que é essa parte, tipo assim, a casa for projetada pensando nisso. Aqui em Maringá, isso é real mesmo? Com certeza, é uma tendência que já está muito presente no nosso mercado. Temos aí excelentes construtoras, construtores, enfim, que já desenvolvem projetos pensado na sustentabilidade. Isso é um caminho sem volta e tem que ser assim, né? Não vejo outro caminho.
pensar nas futuras gerações. Então, padrão construtivo com insumos sustentáveis, reaproveitamento de água de chuva, Corrente de vento também, né? Eu vi que tem. ventilação cruzada, o que oferece um melhor conforto térmico para o ambiente, né? Iluminação natural, que diminui o consumo de energia. Então, esse imóvel pensado e o viés da sustentabilidade é fundamental, né? Isso torna mais barato a vivência de quem estiver lá, né? Exatamente. Diminui o custo operacional desse imóvel. Porque se você economiza energia, se você tem um imóvel mais fresco, logo você vai usar menos ar-condicionado. Se você tem um reaproveitamento de água de chuva para utilização nos vasos sanitários ou para irrigação Lavar da roupa jardim, também. ou para lavar calçada, roupa, diminui a conta de água, né? A gente vê muito forte vindo nos projetos agora a questão da biofilia, que são as jardinagens, o verde voltando forte para os ambientes, o que eu sou apaixonado por natureza. Vejo que os projetos estão todos com a questão do verde, né? Que tem que ter uma área permeável para absorção dessa água, evitando até tragédias futuras. Agora, recentemente, a gente teve uma tragédia, não estou dizendo que lá a situação são N fatores, mas no Rio Grande do Sul a gente se deparou com isso, né? Então, eu vejo que a sustentabilidade é a palavra do momento. A gente precisa ter essa responsabilidade no construir, no viver, no se relacionar, pensando aí no nosso planeta. Legal demais. Não, bacana. Chegando ao final aqui, né, Duda? Duda, hoje nós damos nessa parte de host, co-host aqui. Eu acredito que é interessante, então, finalizar. Eu queria que você deixasse uma mensagem aí final. Uhum. O pessoal que nos acompanha aí, que tem público dos mais variados possíveis, entendeu? Porque a gente conversou desde policiais, até gamers, até, enfim, tem um público bem diversificado aqui. Eu queria que você deixasse aí uma mensagem. Fica à vontade, livre. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. Foi ótimo aí compartilhar com vocês esse bate-papo. A minha mensagem é para todos os maringaenses e as pessoas que nos acompanham, de que aqui é uma ótima cidade para se viver. Aqui me criei, aqui me formei, trabalho, construo a minha história, todos nós construímos cada um a sua história, formamos as nossas famílias, contribuímos, né, para a geração de emprego, renda, consumo, e que fico à disposição da cidade para buscar uma Maringá cada vez melhor e uma Maringá inclusiva, uma Maringá que cuide das pessoas, que desenvolva as pessoas, pensando sempre no nosso progresso. Obrigado. Maravilha, maravilha. Muito bem, então, pessoal, é isso. A gente está fazendo essa bateria aqui, conversando aqui, entendendo, ouvindo aí os pré-candidatos, né, a vereador. E hoje aqui com um amigo e também aqui, eu já conversei com ele tanto na Band quanto na CBN, veio falar um pouco pra gente sobre sustentabilidade, o mercado imobiliário e também aqui soltou a vinheta aqui. Soltou? Voltou o nome. Lembrando você que nós somos um dos podcasts de maior alcance de Maringá. Agradeço também, Duda aqui, Eduarda. Muito obrigado, viu? Obrigada a você pelo convite. Legal demais, fica estendido aqui. Como que o pessoal pode continuar esse assunto? Fala aí suas redes sociais. Acompanhe os nossos projetos, as nossas formas de pensar por hora ainda, né? Nas nossas redes sociais. Hugo Sontache, @HugoSontache ou Hugo Sontache no Facebook. Vai ser um prazer. Colaborem, contribuam. Estou à disposição para sugestões, críticas, reclamações. Mais uma vez digo, política se constrói com o melhor diálogo. Maravilha. É isso aí, pessoal. Me chamo Altair Godoy e este foi mais um Tá em Alta Podcast.